É uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje. Então, quero convidar o Sr. Dalvi para fazer a prece de abertura e em seguida a gente já começa a nossa conversa dessa noite. Boa noite a todos. Todos bem-vindos a esse nosso encontro, que todas as quintas-feiras nós temos o prazer de recebê-los vocês aqui e com certeza todos nós saímos melhor um pouquinho porque aprendemos o Evangelho a melhorar o nosso conhecimento, os nossos valores. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, rogando de que esteja conosco nessa noite. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos porque nos deu a oportunidade de aprender os vossos ensinamentos através do Evangelho, que é a luz que ilumina os nossos passos, ilumina a nossa caminhada aqui na Terra. Sabemos que sem ele teríamos muita dificuldade em estarmos hoje aqui, estarmos nesta vida buscando ser melhor um pouquinho. Pai nosso que estais aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todos os mundos. Muito obrigado, Senhor, pelo pão da vida, pelos conhecimentos adquiridos através dos ensinamentos de Jesus. Livrai-nos, Senhor, do erro, da ignorância, para que possamos caminhar destemidos, valorizando a cada passo que aqui damos. Que a vossa paz nos envolva e nos traga a esperança de que o amanhã será sempre melhor. Muito obrigado, graças a Deus. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado de estar aqui apresentando esse tema. A Beth me convidou, acho que já faz uma década. Ela falou: Marcelo, fala pra gente sobre o passe. Eu nem sei quanto tempo faz que ela fez esse convite. Eu só sei que eu estudei um pouco o assunto, pedi um tempo, estudei um pouco mais. E aí falei para ela: Beth, agora eu estou pronto para a gente falar sobre esse assunto. E aí, passaram-se mais algumas semanas, meses, e a Beth me disse semana passada: vamos marcar a reunião? Falei: vamos fazer então, Beth. E aqui estamos nós. Nós vamos fazer um apanhado geral sobre o assunto e eu vou trazer basicamente os ensinamentos que a doutora Marlene Nobre nos trouxe. E quero compartilhar com vocês. A primeira pergunta: o que é mediunidade? No meio espírita, se diz com muita certeza: todos são médiuns. E aí eu devolvo a pergunta: todos são médiuns? Qual é a importância dessa pergunta quando nos reunimos aqui, num grupo espírita? Nós temos estudado nas reuniões da Associação Médico Espírita e temos uma impressão, uma hipótese de que a mediunidade é baseada na transmissão do pensamento. A transmissão do pensamento pode acontecer entre todas as pessoas. Essa é uma capacidade que todos os seres humanos têm, só que essa capacidade é por vezes esquecida, deixada de lado. Os médicos aqui presentes sabem que no corpo humano nós temos a tendência a eleger a visão como nosso principal órgão de sentido e abafar os outros sentidos. Isso é uma coisa definida. Quando eu ganhei de presente da minha mãe o meu primeiro celular, eu era médico residente. Tinha terminado a residência, estava sendo elevado à categoria de pós-graduando.
A gente ia na escala dos residentes, depois caía e voltava na escala dos pós-graduantes. Tinha virado PG1, ou seja, nada, de novo. Ganhei o bendito celular. Quando ele ia tocar, eu sabia que ele ia tocar. Segundos antes eu sabia. Se fosse a minha esposa ou a minha mãe, que não está aqui conosco hoje, eu sabia que era elas. Isso durou uns 6 meses, depois desapareceu. Não sabia eu que essa percepção extrasensorial é muito comum, não é só comigo. Tem estudos, se vocês forem lá nas bases de dados do PubMed, que é um órgão americano que coordena as melhores pesquisas e melhores revistas médicas, tem pesquisa sobre a transmissão do pensamento associado à ligação telefônica. Essa é só uma das percepções extrasensoriais que existem. Existem dezenas. Cada uma delas pode ser estudada individualmente. E a transmissão do pensamento também pode ser estudada de várias formas. Mas qual é a relação com a mediunidade? Quando uma pessoa capta um pensamento de outra pessoa, se o seu Carlos me envia um pensamento, se eu conseguisse decifrá-lo, porque provavelmente eu capto e não valorizo, mas se eu conseguisse detectá-lo e decifrá-lo, seria uma transmissão simples de uma pessoa para outra. Mas se uma pessoa que já perdeu o corpo, que é uma alma, transmitir uma informação para mim, também é uma transmissão de pensamento. Se eu detectar esse pensamento e transmitir para outras pessoas, eu estou sendo um intermediário de uma informação. Vocês entendem? Uma pessoa que já viveu na Terra, que perdeu o corpo, continua existindo como alma, como espírito, me transmite uma informação e eu transmito para as outras pessoas, eu estou sendo um intermediário. Essa é a definição de médium, é intermediário das almas daqueles que já viveram na Terra e não vivem mais. A mediunidade se torna muito importante porque ela é fonte de pesquisa para comprovar a existência da alma. Mais uma das fontes. Existem inúmeras pesquisas sérias para comprovar a existência de algo além da matéria que segue vivendo. Experiência de quase morte tem sido uma pesquisa científica muito interessante. Lembranças de vidas passadas, lembranças espontâneas, tem sido outra pesquisa. Mas a mediunidade é um foco interessantíssimo. Nos dias de hoje, poderia até criticar. O sujeito procura um médium e ele diz assim, o senhor é o seu Carlos. O senhor tem isso, isso, isso na sua vida. Aí vai lá no Facebook, tinha tudo escrito no Facebook. Pô, que médium é esse? Mas uma pessoa procurou o Chico Xavier porque perdeu uma filha. E essa pessoa recebeu uma carta. Tinha o nome da filha, tinha alguns nomes e tinha uma informação seguinte. Olha, mãe, eu tinha escrito algumas mensagens para vocês. Essas mensagens eu guardava numa caixa de sapato. E essa caixa de sapato está no meu armário, no maleiro, em cima, no fundo, não dá para ver, a não ser que você suba numa escada. Ninguém da família sabia essa informação. Como é que o Chico Xavier pôde transmitir essa informação? E se fosse uma só, poderia dizer, foi ao acaso, foi um chute, foi uma hipótese. Mas as coisas que se repetem de forma regular, elas podem ser estudadas de uma forma científica. Então essa história que eu estou narrando para vocês, ela está no filme, que se chama Joelma, 23º andar. Foi uma moça que morreu durante um incêndio de um prédio lá de São Paulo, não sei se foi no fim dos anos 60, início dos anos 70. E os pais procuraram o Chico Xavier 6 meses, 1 ano depois da morte, e depois da psicografia, a caixinha com as mensagens que ela escrevia estava lá, atrás do armário, onde ninguém tinha visto até então. Ninguém sabia dessa mensagem. Então, a mediunidade é ser um intermediário entre aqueles que já partiram e nós. E essa possibilidade existe assim como a transmissão do pensamento. E eu perguntei para o nosso amigo Chico Xavier, todo mundo é médium? E o que ele pode nos responder? Vamos ver aqui se ele nos responde. A mediunidade é inerente a toda a personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre
a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora, esses valores se desdobram, se afinam, se apuram, e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. Então, uma pergunta importante é: o que é o Espiritismo? O Allan Kardec definiu o Espiritismo como uma ciência que estuda o espírito, a alma. Aqui eu estou usando alma e espírito como sinônimos para facilitar o entendimento. Então, o Espiritismo trata de estudar e comprovar cientificamente a existência da alma, a sua origem, o seu destino, a sua natureza. E eu digo cientificamente porque na época do Allan Kardec ele fez um verdadeiro teste de hipóteses. Então ele testou: é fraude? É transmissão de pensamento entre os encarnados? É percepção extrasensorial? E todas as pesquisas foram dando negativo, até que quando testou a hipótese da existência da alma e da transmissão de informações, foi a melhor hipótese. Existem inúmeras pesquisas aqui, eu só trouxe esse livrinho que cita a ciência da vida após a morte. Nós estávamos na reunião semana passada, a Adriana projetou e eu capturei. Então, no item 5.1 sobre a mediunidade, e existem várias formas de estudar, ele pergunta e ele mostra, então, ele cita uma meta-análise com 18 estudos controlados, bem feitos, em que colocou como muito improvável que esses estudos fossem outra coisa que não a mediunidade. O Espiritismo tem uma questão importantíssima, que as pessoas que vêm sempre aqui estão acostumadas a ouvir, e nós não vamos nos estender nesse assunto. Mas a partir do momento em que eu comprovo que eu sou uma alma vivendo uma experiência corpórea, que eu sou uma alma que foi criada por Deus e vai viver para sempre, vai continuar vivendo depois da morte desse corpo, o que eu tenho que fazer para garantir que eu vou estar melhor lá na frente? É que nem eu gosto de citar o exemplo que as pessoas trabalham, fazem uma poupança, pagam a previdência para ter uma aposentadoria. O que nós temos que fazer para ter uma aposentadoria depois dessa existência? O que a gente pode fazer para garantir que a alma vai ficar melhor depois dessa existência? Isso é um dos pontos principais do Espiritismo, é o destino das nossas almas. Não é o assunto de hoje, mas é um convite para que todo mundo se debruce essa importante questão. Não vai esperar, como o André Luiz, que depois de desencarnado foi se preocupar com esse problema. E aí não sabia o que fazer. Quem não viu o filme Nosso Lar é um convite que assista. O filme é um resumo do livro, que é belíssimo. E aí ele se encontra numa situação desconfortável porque ele não sabe como agir após a perda do corpo físico. O assunto nosso hoje trata então do passe. O que é o passe? O passe é a mesma coisa que a mediunidade? Existe mediunidade durante o passe? A nossa querida doutora Marlene Nobre, que também já desencarnou e foi a fundadora das associações médicas no Brasil e internacionalmente, ela define o passe como uma transfusão de energia psíquica de uma fonte ilimitada. E a pergunta é: existe mediunidade durante o passe? Pode ou não existir? Até eu coloquei esse exemplo, porque algumas vezes a pessoa que está dando o passe, o passista, ele está transmitindo a própria energia. E junto pode ter um espírito mais evoluído a direcionar essas energias. Então sempre existe a energia material, a energia física, e pode haver junto a energia espiritual. É interessante porque nas obras da codificação do Allan Kardec ele não trata muito do passe. Ele só cita en passant. Ele justifica dizendo que o mesmerismo que o Anton Mesmer e o seu continuador, os seus continuadores, estudaram bastante o assunto da transmissão das energias de uma pessoa para outra. Então já estava bem estabelecido para aquele grupo e não precisaria de mais detalhes. Por isso o Espiritismo trata muito da questão da alma. Quando o Espiritismo veio para o Brasil, logo depois que foi criado, na corte no Rio de Janeiro, foram médicos homeopatas. Então eles traziam os ensinamentos espíritas e junto a transmissão de energia, que é o passe.
E aos pouquinhos foi criando um casamento entre os dois. E hoje é muito comum nos grupos espíritas ter a reunião de estudo da doutrina e em seguida, ou imediatamente antes, a transmissão das energias do passe. Mas vejam bem, na obra do Allan Kardec ele não cita muito detalhado sobre o passe. Ele tem uma experiência, e está descrito na Revista Espírita, com um tipo de passe diferente, que é uma reunião de desobsessão que chama corrente magnética, onde todos se dão as mãos e ali tem uma transmissão de energia muito forte. Os nossos amigos, o Luciano Sanches, participa de grupos que fazem o passe nesse movimento de corrente magnética, também com resultados interessantíssimos. Mas aqui a gente não vai entrar nesses detalhes, nós vamos focar um pouquinho mais sobre o passe. E aí, a próxima pergunta, o passe funciona? O passe é uma transmissão de energia e existem várias formas de o fazer. Além do passe espírita, existe o Jorrei, o Reiki, barra de axis, toque terapêutico, existem várias formas de transmissão de energia de um ser humano para outro. E muitos deles com pesquisas mostrando benefícios psicológicos e até benefícios físicos, diminuição de ansiedade, diminuição na frequência cardíaca, diminuição de pressão. Então, tem estudos mostrando benefício nessa área. É óbvio que frequentemente as pessoas procuram o passe porque estão doentes, ou doença do corpo físico, ou doença da alma. E nos centros espíritas não pretende substituir o tratamento médico. A ideia é complementar, é tratar junto, para que o resultado seja ainda melhor. E a doutora Marlene tem uma palestra belíssima, aqui tem um link, depois quem quiser eu mando o link dessa palestra. Ela nos lembra então que toda cura é uma autocura. Aí vocês vão dizer assim, não, mas eu fui lá no médico, o médico me deu um remédio, eu tomei e fiquei boa. Foi o médico que me curou, certo? Certo para os médicos aí? Não, errado. Errado. O médico indica o tratamento, mas o paciente decide se vai fazer ou não. Se o médico der o melhor remédio do mundo e o sujeito não tomar, vai fazer alguma diferença? E se o paciente toma errado? Esse tempo eu fui tomar um remédio, me confundi, tomei 2. Esqueci que já tinha tomado. Que vergonha que eu fiquei. Fiquei pensando, quantas vezes isso não acontece? Toda cura é uma autocura. Também não é o foco da nossa reunião de hoje, mas fica o lembrete, e isso está bem descrito nas obras de André Luiz, onde o Aulus explica para o André Luiz que o paciente tem que fazer o desejo de se curar e tem que fazer a busca nesse caminho. Então, o que se doa durante o passe é uma questão, mas antes disso, o que vai receber, a pessoa que vai receber, tem que estar pronta para receber, está aberta, está desejando se curar, fazer um movimento em direção à cura. E isso lembra muito o ensinamento cristão. O que Jesus disse? Alguém pode me ajudar nesse sentido? O que queres que eu faça? Mas ele não era nesse sentido que ele perguntou para o cego de Jericó, o que você quer que eu faça? Mesmo no cego de Jericó, ele assim, o cego tinha que dizer o que ele queria, eu quero enxergar. Mas o que eu estava me lembrando agora... Hã? Quando ele pergunta isso, ele está fazendo um movimento. Eu sei, é o que eu estou dizendo. O cego de Jericó chegou, chamou Jesus, gritou, ele perguntou, o que queres? E ele diz, eu quero ver. Então ele precisa ter uma atitude ativa. Mas é porque Jesus também disse assim, ó, batei e abrir-se-vos-á. Pessoalmente, eu duvido que Jesus usava uma linguagem rebuscada como um português super difícil. Abrir-se-vos-á. Provavelmente ele falava numa linguagem comum, para as pessoas da época entender. Se você precisa, você bate que a porta se abre. Ela não se abre espontaneamente. Buscai e achareis. Então, se você for atrás, você vai encontrar o que você precisa. Uma atitude ativa da pessoa que vai desejar a cura. E a partir daí, no passe,
a energia que vai ser doada tem a ver com o fluido cósmico universal. Deus cria 2 elementos do universo, a matéria e o espírito. Essa matéria é criada na forma básica e ela pode ser modificada, transformada, e os corpos físicos têm essa energia vital. E aí, como hipótese, nós acreditamos que em cada célula do nosso corpo tem uma mitocôndria e cada mitocôndria produz energia. E um pouco dessa energia sobra na forma de calor e uma energia extrafísica que pode circular junto com o sangue e pode ser doada através de uma forma energética. Isso também é outra matéria que a gente estuda nas reuniões da AME. Caso algum médico ou alguém da área de saúde tenha interesse em participar. E aí, fica a pergunta, existem regras para aplicar o passe? Eu só posso aplicar o passe no centro espírita? Ou eu posso aplicar o passe fora do centro espírita? Existe um paralelo com a mediunidade? Eu só posso exercer a mediunidade no centro espírita? No livro dos médiuns, o Allan Kardec ensina a desenvolver a mediunidade. E nesse desenvolvimento, ele recomenda que faça em casa mesmo, concentrando a psicografia. Mais modernamente, nós sugerimos que seja num ambiente com mais pessoas, porque também existem alguns riscos da mediunidade descuidada. Então, a não ser que o médium já tenha um treinamento, já saiba exercer, a gente recomenda que faça num grupo espírita sério, onde vai ter uma proteção e um auxílio, um cuidado. Por outro lado, a transmissão de energia pode ser feita em qualquer ambiente. E quais são as características, as atitudes que a pessoa que vai dar o passe, que aqui está sendo chamada de magnetizador? A primeira condição é a vontade. Ele tem que ter a vontade de doar suas energias. É esse movimento do pensamento e do sentimento de transmitir algo de bom o mais importante. E junto vem a fé na sua capacidade de transmitir, o desejo de fazer o bem e, é lógico, um local apropriado onde ele possa se concentrar, onde ele possa exercer essa vontade de transmitir o bem. Mas isso não é obrigatório que seja somente aqui no centro espírita. Pode ser no hospital, pode ser na casa, pode ser em locais em que ele sinta o desejo de transmitir essas boas energias. A pessoa que está recebendo nem precisa saber. Uma prece mental pode ser feita em qualquer ambiente sério. E as atitudes da pessoa que vai receber o passe, o que ela precisa? Em primeiro lugar, a vontade de se curar. Então, o desejo de receber essa energia e utilizá-la para o bem. Ela tem que ter fé que vai receber a ajuda. Simpatia pelo desejo de receber o bem, merecimento e sintonia moral entre aquele que dá o passe e aquele que recebe. O merecimento é uma questão complexa que por vezes a gente não entende, mas toda doença tem uma utilidade, tem um motivo, tem uma causa justa. Ninguém adoece sem uma causa justa, segundo a nossa crença espírita. E nós acreditamos veementemente que essa causa vai acabar quando você não precisar mais da doença. Então a ideia é que nós nos esforcemos por melhorar continuamente, empreguemos o melhor dos nossos esforços, o melhor das práticas médicas e todas as práticas espirituais que possam nos ajudar. Em algum momento a doença vai desaparecer, algumas vezes mais rápido, algumas vezes mais lento, mas essa atitude de receptividade ajuda muito na hora do passe. Olha só, então, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, o orientador, se não me engano aqui ainda é o Aulus, ele diz: um clima de confiança entre o doente e o médico cria-se uma ligação sutil entre ambos e aí verte o auxílio tanto da medicina física quanto das esferas superiores, na medida de créditos de uns e outros. Então aqui ele só está reforçando o que eu falei no slide anterior, agora com a chancela do Chico Xavier e os orientadores do André Luiz, que foi o Aulus que comentou isso.
A doutora Marlene, então, tem essa palestra e nos conta como atuam as forças radiantes durante o passe. O fluido magnético, essa energia vital que se acumula, ela é direcionada à cabeça do médium e o pensamento dele, segundo ainda o Aulus, é que leva a energia até a pessoa que vai fazer. E um detalhe que não tão importante, mas dentro de cada um de nós existem centros que concentram as energias. E no centro coronário tem a possibilidade de receber do alto energias superiores e permite que elas se misturem com as energias materiais para transmitir para a pessoa que está recebendo o passe. O passe transmite energias radiantes que pode ter a condução por espíritos e não há necessidade de gestos ou de contato físico. Aqui é uma questão importante porque no Brasil tem centenas de centros espíritas e cada lugar o passe é aplicado de uma forma diferente. Aqui então ela está nos dizendo que não há necessidade de encostar, de tocar na pessoa. Mesmo os gestos, eles não são necessários. Porque o que guia a energia é o pensamento. Não é a nossa mão que pega a energia espiritual. Mas o gesto pode ajudar a focar a nossa atenção. Então, por vezes, o paciente, o receptor, o que está recebendo o passe, ele tem mais fé se tiverem gestos. Então, pode serem feitos os gestos. Por vezes, os gestos ajudam o passista a se concentrar em transmitir essa energia. Mas vejam, não é a mão que é importante, é o pensamento que está transmitindo essa energia. E aqui logo na próxima linha está escrito isso. A vontade dirige as energias do pensamento na direção do paciente. Então fica bem claro que se você for num centro espírita em que não tem movimento de mãos, não diminui ou aumenta o passe. O que a doutora Marlene recomenda no seu livro é que seja feito um acordo. Se no grupo vai mexer as mãos, todos mexem. Se o outro grupo não quer que mexa as mãos, ninguém mexe. De forma que fique homogêneo e não tem aquela coisa, eu quero ir com esse, eu quero ir com aquele. Porque a transmissão da energia é muito baseada na força do pensamento e na vontade do passista em fazer o bem. Existem pesquisas que mostram que o pensamento da gente, a nossa crença, fortalece inclusive a nossa imunidade. Então o passe pode ter esse efeito de melhorar a imunidade de cada pessoa. Um detalhe que eu trouxe mais como curiosidade é porque provavelmente a nossa alma tem subcamadas, assim como o nosso corpo. E o perispírito, que é um intermediário entre o corpo e a matéria, tem várias camadas e uma delas é chamada de corpo mental. E esse talvez seja a sede da alma e fica em íntima relação com o nosso quarto ventrículo, uma área do nosso cérebro. O perispírito ele é como um molde do corpo físico. E aqui então existe essa hipótese que nós trazemos. Presta atenção aqui. O gameta masculino encontra o gameta feminino e produz a célula chamada ovo. A Adriane sabe melhor que a gente, mas é uma célula que começa já em fase da metade para o fim de uma divisão. E ela cria 2 células iguais, que viram 4 células iguais, que viram um monte de células iguais, ganha o apelido de amora, fica parecendo uma mórula, é mórula o nome. E aquele conjunto de células iguais, de repente, começa a ficar diferente. Algumas ficam na periferia e formam a placenta, algumas ficam no meio e formam 3 camadinhas. A camada de dentro, que eu sempre digo que é a mais importante, vai formar o intestino, o estômago. A camada do meio, que faz as coisas de importância razoável, coração, por exemplo, vasos. E a camada de fora, que forma nervos e pele. Já pensou se desse para escolher? Será que não ia dar briga? Eu quero ser intestino. Não, eu quero ser neurônio. Até hoje não se sabe que tenha um hormônio, que tenha alguma coisa que diga. Quem é que diz para cada célula onde ela vai ficar e o que ela vai fazer? Se pudesse escolher, ia ter briga? Eu só ia querer ser intestino. É o mais bonito. Estômago, talvez, não?
Eu estou brincando, é porque é da minha especialidade. Nós acreditamos que a alma já encarnou várias vezes e ela traz um molde no perispírito. Então, quando o perispírito gruda naquelas células, ele vai dando molde dizendo para cada célula onde ela deve ir e qual especialização ela deve ter. Neurônio, pele, vasos, coração, pulmão, intestinos. Porque até agora a ciência materialista ainda não explicou como é que é essa divisão. Que forças que atuam para fazer essa divisão. Então é provável, e alguns pesquisadores mesmo não espíritas, cada um cria o seu nome, então tem campo morfogênico, modelo biológico organizador, tem vários nomes para essa hipótese de que existe um campo que coordena o desenvolvimento celular. E o perispírito está grudado célula a célula do nosso corpo. Quando nós trazemos enganos do passado, esses enganos se refletem no perispírito, que podem traduzir em problemas, em doenças. A ideia é que a doença é uma oportunidade de cura da alma. A doença do corpo físico é uma oportunidade de cura da alma. E aí a gente gosta do exemplo do filtro de barro, ou do mata-borrão. O nosso corpo, predominantemente de carbono, como um filtro, os filtros de água, eles seguram as impurezas da água e a água passa pelo filtro e sai pura do lado de lá. E o espírito vem trazendo impurezas, passa por um corpo de carbono, que tem também oxigênio, nitrogênio, mas carbono é um elemento prioritário aqui, e ele serve como um filtro que filtra as impurezas da alma. Não um filtro físico, mas ele nos traz um peso, uma dificuldade, problemas, e conforme nós vamos resolvendo os problemas, curando as doenças, vamos desenvolvendo a inteligência e purificando a nossa alma. E a gente vem quantas vezes forem necessárias num corpo físico para que ele se purifique. Então, é uma alegoria, é uma forma de figurado, mas que dá para ter uma ideia da causa das doenças. Elas vêm de enganos que a gente cometeu, ou nessa existência, ou em existências anteriores, e nos dá a oportunidade de melhorar, de progredir. O centro coronário fixa a responsabilidade do espírito. O corpo vital, ou duplo etéreo, é uma porção mais externa do perispírito e tem essas forças radiantes. Ele se desintegra com a morte e ele é formado do fluido cósmico universal que é absorvido durante a reencarnação. E de novo, nesse livro interessantíssimo que eu recomendo para que todos aqueles que gostem de atuar no passe, que leiam, e depois se tiverem alguma dúvida, tragam, a gente pode discutir, pode conversar, é o passe como cura magnética da doutora Marlene. E ela frisa o tempo todo, o mais importante no passe é a vontade de fazer o bem. A transmissão da força psíquica e espiritual dispensa o contato físico. Os gestos não são necessários, eles não são obrigatórios, mas podem ser empregados de forma que traga mais confiança para o passista ou para quem recebe. E isso está reforçado no livro Nos Domínios da Mediunidade. As terapias espirituais servem como um complemento. A gente não espera que vai chegar aqui, vai receber um passe, e como um passe de mágica vai sair curado. Mas por vezes as energias que a gente recebe aqui nos dão a oportunidade de nos fortalecer e com isso a gente conseguir fazer um movimento de autocura. Existem graus variados de problemas, desde uma pessoa que está enfraquecida, ficou preocupada, ficou estressada e as suas energias estão embaralhadas, por assim dizer, desorganizadas, e o passe pode ajudar a organizar, até problemas graves de obsessão, onde o passe também pode ajudar. É um outro capítulo, não faz parte da reunião de hoje, mas a obsessão é uma influência que a gente pode receber, e essa influência pode ser tratada também com o passe, mas de novo, toda cura é uma autocura e depende do desejo forte de cada um de nós de renovar as nossas atitudes, de nos melhorarmos.
O Allan Kardec foi muito sábio quando editou o Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela força que emprega em domar as suas más tendências. Então, todos nós temos defeitos. Um ou outro é santo, mas a grande maioria tem defeitos. E pronto. Não se espera que eu saia daqui santo de asinha, volitando, voando. Espera que eu saia uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. E esse é um convite que o Espiritismo nos faz. O passe vai nos ajudar nesse caminho e o nosso movimento de melhora, de autocura, de aprimoramento, de domar as nossas más inclinações é que vai nos trazer a transformação progressiva. É também o melhor remédio para aquela poupança que eu falei lá no início. Lembra que a gente falou, vamos fazer uma poupança, vamos economizar para ter um dinheiro no futuro, para aposentadoria, fazer uma previdência privada, ou fazer uma previdência pública, ou ambos? Para o período pós-encarnação, a reforma íntima é o grande convite para que a gente se prepare para ficar cada vez melhor. Por fim, só alguns detalhes. A água tem um grande potencial de conduzir energias, é assim que os nossos amigos homeopatas usam, e a água que é distribuída nos centros espíritas normalmente recebe energias saudáveis que também nos ajudam. E existem outras formas de tratamentos espirituais, e aqui no livro, se não me engano, Os Mensageiros, o André Luiz nos fala no sopro curador, mas há necessidade de ter uma pureza na boca. Eu acho que é por isso que não tem muito no centro espírita o povo soprando, né? A pureza não é o cheiro bom, é a qualidade de não sair o mal pela boca, de falar o bem, de sentir o bem, de pensamentos purificados. Então existem várias outras formas de tratamento que no futuro a gente vai poder empregar. Quando Jesus diz que em meu nome expulsarão demônios, ele está falando que todos nós temos a capacidade de dar o passe, de ajudar com a transmissão de energias. O que eu preparei para a reunião de hoje foi isso. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum complemento, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Estão todos convidados. O que eu vou falar, já há 2 reuniões atrás eu falei, mas muitas pessoas estão aqui pela primeira vez, ou então não tomaram conhecimento ainda desse fato. Eu vou simplesmente ilustrar o que ele falou, um fato real. O ano 2000, no ano 2000, ia ter uma exposição mundial na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Era de materiais de toda ordem, uma infinidade de produtos que seriam expostos lá. Era uma grande feira. E eu peguei então um avião, Campo Grande, São Paulo, eu me dirigia a Frankfurt de avião. Mas o voo que eu fazia fez uma escala em Recife. E quando chegou na escala de Recife, do meu lado estava vago, não tinha ninguém. Mas em Recife subiu um senhor e sentou do meu lado. Esse senhor, o nome dele, eu achei o cartãozinho dele, eu pensei que eu nunca mais ia encontrar o nome dele, mas eu achei o cartãozinho dele organizando os papéis. É Dietmar Kramer. Dietmar Kramer. Ele mora numa cidade chamada Alzenau, que é próximo ali de Frankfurt. Tem o endereço, tem tudo aqui, a letra que ele escreveu aqui, para mim também, alguns detalhes. E esse senhor sentou ao meu lado e eu fui tentar conversar com ele. Mas ele não falava português. E meu inglês, eu nunca estudei inglês, então eu conversei com ele em inglês, mas o inglês bem... que dava para entender, né? Dava para a gente bater um papo, e esse papo foi até mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu perguntei para ele assim, o senhor veio ao Brasil a passeio, veio conhecer, porque ele embarcou em Recife? Ele disse para mim, não, eu vim a convite da Universidade Federal de Pernambuco para proferir algumas palestras aqui a respeito de energias. A respeito de energias. Aí eu fui falar para ele, eu sei assim, fui explicar o que eu já sabia, né?
quando a pessoa tem a coluna com problema, para aliviar a dor e tal. Alguma coisa que eu sabia, eu fui explicar para ele. Ele me respondeu assim, mas isso tudo é passado. Aí cai na situação que o Dr. Marcelo falou assim, ele disse, isso tudo é pela mente que a gente resolve. Eu falei, pois é, às vezes a pessoa está com uma dor muito forte na coluna e não dá tempo de ir no médico e tal, e às vezes se a gente está por perto, a gente o que faz? A gente faz alguns, e mostrei os procedimentos que eu fazia, né? Encostava assim com a mão na coluna, assim, e a pessoa ficava sem a dor e tal. Eu não sabia como é que se processava esse magnetismo. Ele falou, mas isso tudo é passado. E como é que é atualmente? É o que eu vim ensinar aqui em Recife. Aí ele me explicou mais ou menos como é que eu deveria proceder e pronto. Resumindo, foi isso daí. Eu chego em Campo Grande e normalmente as pessoas que me conhecem já há muitos anos, quando tem algum probleminha, às vezes de coluna só, né? Eu não sou médico, gente. Não estou para resolver o problema de ninguém, porque a gente alivia a dor naquele momento, mas depois a dor volta de novo, vai ter de novo o problema, vai continuar. Tem que buscar a solução definitiva, que às vezes é a cura, né? Que vai aparecendo aos poucos. Bom, aí eu cheguei e a Beth teve sempre, minha esposa sempre teve problema de ela medir assim com a mão, né? Fazer assim e ver que os dois dedos estão separados, muito separados. Na hora que tenta, leva a mão assim, se está certinho, então está tudo bem, não é problema. Mas quando está separado, é porque está meio torto, alguma coisa que não está bem. E a gente fazendo dessa forma que eu fazia antigamente, depois media as mãos, os dedos, e ficava certinho. Pois bem, eu cheguei de viagem, passou um pouco de tempo, estava tomando café, eu de um lado da mesa, do outro lado estava a Beth, ela deve estar aí. Ela está por aí. Está lá. Então, aí ela chega para mim e fala assim, Carlos, depois do café você me dá um passe, porque minha coluna está doendo muito, eu estou torta, assim, levantou a mão, mostrou que não estava bom, né? Eu falei, tá bom, vamos tomar o nosso café com calma, depois a gente vê isso. O que eu fiz? O que o Dr. Marcelo aqui explicou. E o que aquele senhor também, que não é espírita, não é espírita, é uma pessoa estudiosa do campo das energias. Aí eu peguei e mentalizei que estaria solucionando o problema dela, mas não falei nada para ela, continuei conversando, às vezes parava, assim, mas eu olhava assim, estava mentalmente. Quando terminou de tomar o café, eu fiz a seguinte pergunta para ela, como é que está a coluna? Ela, eu estou com problema, então vê aí. Ela fez assim, peraí, nossa, não tem mais nada, acabou, está resolvido. Então não era um placebo, porque ela não sabia que eu tinha feito um tratamento mental. A partir daí, quando eventualmente ocorre, que isso é raro, uma pessoa está com esse problema, eu chego e dependendo, tem pessoa que nem o Dr. Marcelo falou, pôr a mão e apertar na coluna não altera nada. O problema é da mente. Mas tem pessoa que, para poder sentir que está a coluna, tem que pegar, apertar e tal, né? Então, mas é a questão da mente. Então, eu só quis ilustrar um fato que para mim marcou muito. Porque é preciso a gente ter vontade. Vou citar mais um caso só, de duas pessoas. Uma em Fortaleza, aquela freira, irmã Aila Pinheiro de Andrade. Isso aqui vai tudo para o YouTube, viu? Ainda estamos só gravando, mas vai para o YouTube. Então, ela vai poder ouvir isso aí também. A irmã Aila Pinheiro de Andrade sabia dessa história, porque já tínhamos atendido ela aqui quando veio a Campo Grande. E ela está lá em Fortaleza, no convento que ela estava, ligou para mim, Carlos, dá um jeito aí, vê o que você pode fazer. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, orientei como ela deveria ficar, o que devia fazer, e mentalizei que ela ia ficar boa. Mas mentalizei firme. Assim que terminei, eu falei, está pronto. Levanta devagar, dá uma andada aí de uns 4, 5 metros para um lado, volta, para ver como é que está. Ela fez isso e disse, olha, estou nova. Perfeito, está tudo ótimo. Então, o que é isso? É a aula que o Dr. Marcelo estava dando aqui. Eu simplesmente citei o caso
de Fortaleza, mas teve um caso de mais longe ainda, para lá do Oceano Atlântico. Também essa pessoa muito conhecida nossa, participa das nossas reuniões, o nome dela é Sheila Vollhardt. Ela mora em Munique, na Alemanha. Um dia ela me liga assim, por telefone, e fala: Carlos, eu estou com uma dor horrível, você me atende agora, não sei o quê. Falei: olha, calma, deixa eu me preparar, daqui uns 10 minutos eu te ligo e a gente faz uma mentalização para ver se melhora a sua situação. Mas não deu 10 minutos, ela já ligou em seguida, uns 4 minutos depois: não, você tem que me atender agora, que eu não aguento mais, por favor, me atenda agora. Tá bom, então vamos fazer, faz assim, assim, assim. E ela queria receber o tratamento. E eu estava com muita disposição para fazer o melhor de mim, mas eu não sei o resultado, porque eu também não vejo. Eu posso pôr meu pensamento em ação. E assim eu fiz, para dar as orientações todas. Quando eu terminei, eu falei: tá pronto, faz, anda um pouco para um lado e volta para ver como é que está. Ela falou: graças a Deus, Carlos, não tenho mais nenhuma dor e tal, tá? Então, é o pensamento. Eu só, então, quis dar esses exemplos para o Dr. Marcelo, para ver que o fato é real, existe, e eu falei nomes que estarão, esse vídeo vai estar na internet, tanto a Sheila vai saber como é. Então, se eles não concordarem, eles podem avisar a gente, seu Carlos. Eu estou brincando, é óbvio que o resultado foi bom. Eu quero convidar então agora a Cibele para a leitura da psicografia dessa noite, em seguida o João e depois o Luiz Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Na semana passada, conversei com a Beth no final da reunião e comentei com ela que sentia a presença de vários jovens que haviam desencarnado por acidentes de moto e que sentimos, inclusive, aqui na mesa a presença das energias, e passou. Então agora eu vou ler a mensagem que veio. Acredito que serão cartas que virão. A mensagem começa assim: equívocos vivenciamos, caminhos, novos rumos, Evangelho é luz. Hoje não mais equivocados. A mensagem da noite será conduzida por um médium desencarnado, a médium que já se encontra preparada para o recebimento das cartas que serão ditadas. Então veio primeiro esta orientação de como seria a condução dessas cartas. E agora começa a psicografia em si. Chegamos. Aqui estamos. Fizemos um preparo para esta comunicação. Equivocados vivemos, hoje não mais. Estamos em um grupo de jovens que partiu precocemente em acidentes de trânsito, especificamente por veículos motos. Atravessávamos as ruas como se não houvesse o amanhã. Vivenciávamos somente o hoje. Vivenciávamos a velocidade, vivenciávamos somente o que pensávamos importante para nós. O vento no rosto, a força dos motores, os barulhos dos pedais e o mais chocante: amávamos entrar entre as outras pessoas como se fôssemos gigantes indomáveis, sem morte. Vivíamos como imortais do corpo, da vida que possuíamos. Mas, na verdade, fomos inconsequentes conosco, com nossas famílias e com os outros com os quais estivemos. E a dor que causamos, e a solidão que sofremos, em termos profundos de alma, quanta culpa. Na imensidão da vida imortal, que hoje compartilhamos com vocês,
Estamos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que teremos novas oportunidades para reestruturar o nosso caminho. Caminhar na vida espiritual com a consciência de nossa imprudência, inconsequência e até mesmo um suicídio. Sim, suicídio, pois nos colocamos diante do encerramento de nosso evoluir por escolhas errôneas em cada opção tomada. Sabemos que nem todos os que passam por acidentes em automóveis, motos ou outros não são causados por atos impróprios. Mas no nosso caso, é assim que sabemos, causamos o nosso próprio encerramento de vida na Terra. Estamos há algum tempo nesta casa, participando dos estudos do Evangelho, da Bíblia Espírita, como assim chamamos entre nós. A cada reunião, a cada orientação, bálsamos de luz em nossos corações. Nossa energia está se modificando, transformando. De dor, tristeza, focos de esperança e um novo olhar sobre o futuro. Não pensávamos em futuro. Na orientação do Mestre, estamos aprendendo a visualizar novos horizontes, importantes e profundos aprendizados. Estamos vivos e com verdades a nos guiar. Nosso amor sempre direcionado às nossas mães, aos nossos pais, aos nossos filhos, irmãos, aos entes queridos. Nossa gratidão pelas orações que têm nos conduzido a cada etapa da nossa recuperação de espíritos que somos. Gratidão pela comunicação que acontece. Estamos emocionados, pois conseguimos realizar este planejamento de expressar nossos sentimentos a todos, que neste exato momento irá conhecer um pouco de nossa história, dos tratamentos que ainda recebemos e o mais importante, o amor, o acolhimento que ampara e nos fortalece. Gratidão a todos, com alegria nos despedimos. A oração é a luz que nos conduz. Mães amadas, gratidão. Muita gratidão. O amor cura. Os bons sentimentos e o bem-querer que emana de nossos corações possuem em si substâncias salutares, capazes de trazer o conforto ao corpo e a paz à alma. Gestos de afeto, como sorrisos, abraços e demonstrações de carinho, têm em si o potencial curativo àqueles que lhe foram endereçados. Cada um de nós possuímos em nosso âmago a capacidade curativa quando agimos em prol do próximo, com amor e boas intenções. As energias positivas que emanamos são o bálsamo que remedia as dores do corpo e as feridas da alma. Outra ferramenta poderosa na ação curativa é a prece, que possui em si a capacidade de limpeza do ambiente, do corpo, o físico e espiritual. Contudo, todos esses preceitos baseiam-se no ensinamento maior, o amor. Tudo aquilo feito com amor traz conforto e aconchego, tanto a quem recebe, como também a quem o emana. Desta forma, então, exercitemos em nós mesmos a prática diária do amor. Sejamos fontes constantes de boas vibrações e de energias puras. Ajudemos assim a elevar toda a energia que está constantemente a nos envolver. No cair da noite, vejo um dia mais findar. No aconchego de uma distante poltrona, me ponho a pensar. No dia de hoje, fui eu capaz de viver, receber e doar?
Na balança eu ponho a pesar o que fiz e o que deixei passar, onde me fiz presente e onde deixei de estar. Na jornada diária, perseverei naquilo que acredito ou apenas me deixei levar? Sobre o chão, então, dobro meus joelhos e me ponho a orar. E numa humilde prece me ponho a entoar, a Deus agradecer e pedir que no dia de amanhã seja ainda tempo de melhorar. Diante de teu sorriso, todos os muros se põem ao chão. Tua alegria abre caminhos, constrói estradas. Teu afeto faz morada. Teu bem-querer é aconchego. Tua paz é luz. Teu colo é repouso. A ti, Senhor, dedico o meu viver. Com tuas palavras, busco escrever nas linhas de minha vida. De teu amor, quero poder desfrutar. E de teu viver, fazer sempre o exemplo para o meu ser. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou ler as mensagens. Caros amigos, honrado estou pelo convite ao banquete de luz que o Evangelho de Jesus é capaz de trazer sua mensagem de esperança, de uma nova aliança. Olho ao redor e noto que cada coração carrega em sua intimidade alguma e muitas vezes indecifrável dor, à espera de encontrar a caridade do olhar misericordioso do Mestre. No entanto, percebo involuntariamente um clima de festa e comemoração, pois nossa irmã Elizabeth por fim aniversariou, trazendo sua realeza para os dias atuais, atuando de forma vibrante, candidamente, na divulgação de nossa abençoada doutrina, com um toque raro de sutileza e beleza. Assim, nas felicitações que devo, me despeço confiante a Deus, que abençoe a cada um presente e aos seus, fortalecendo e conduzindo seus passos à realização cotidiana do bem-estar de servir e adiantar, conforme nos inspira as palavras do Divino Amigo, Cornélio Pires. A maturidade dos dias cobra alto preço de resignação, corrigenda e muitas vezes reparação, quando não despertamos em tempo de agir a favor da construção de nossa própria felicidade nos campos da semeadura do amor e compaixão. Isadora. Pode até parecer um tanto estranho, mas o amor, para crescer, necessita da abdicação do egoísmo para se fazer notar nos jardins da realização. Bom, eu não sei se eu posso ler. Vou ler. Estimado irmão e comandante de outras eras, é com muita admiração e respeito que endereço a teu coração palavras despretensiosas de outra realidade, ao qual residimos temporariamente para nosso refazimento e novo planejamento reencarnatório, quando assim a providência divina julgar necessário. Confesso que sempre fui, em minha última representação, adverso a essas ideias, pois o preconceito religioso colocava vendas no olhar do imediatismo e conveniência. Mas, como o Senhor, fomos moldados na disciplina e na honradez da farda militar, instituição a quem tanto admiro e devo. Hoje, na patente de infante do Exército do Cristo, colaboro com muito entusiasmo
nas tarefas atribuídas e concedo a elas a honra da missão, na qual não meço esforços para realizá-las. Entre as indagações e as angústias que a reserva nos traz ao coração, penso como oportunidade bendita da realização de tudo aquilo que o regime disciplinado das horas de dedicação ao comando da tropa não permitia. Tua mais valiosa insígnia trará impressa todo o bem que realizares daqui para diante. Tuas honrarias serão estampadas diretamente ao coração, pelos feitos de superação e auxílio a quem porventura alcançá-lo no caminho cotidiano da experiência terrena. Fico muito feliz pela oportunidade da amizade ao meu filho, que me empresta as mãos para escrever ao Senhor com a admiração e hierarquia que devo conservar, independente das distâncias das dimensões. Mas confesso que uma vez, ao ter a alegria e a responsabilidade da farda, se faz difícil esquecer de certos conceitos que são muito proveitosos e se moldam ao nosso psiquismo. Verdadeiras ferramentas capazes de promover o bem-estar e o progresso. Avante, caro comandante, desbrave os novos conhecimentos que se apresentam desafiadores. Muita paz e saudações a toda a família e que Jesus abençoe os lares dos seus. Respeitosamente, Carlos Salvador. Obrigado. Então agora eu convido o nosso amigo Mário para a prece de encerramento. Boa noite a todos. Sempre que a paz do Senhor estenda sobre todos os corações presentes. Vou levar o nosso pensamento ao médico das almas, que é Jesus Cristo, para que possamos receber aquilo que viemos em busca, refrigerar nossas almas, refrigerar nossos espíritos, para nós prosseguir aqui na Terra, com boa vontade, com amor no coração, com desprendimento e com a caridade, que é o principal. E a fé raciocinada, não aquela cega que conduz ao fanatismo. Lembrar do Mestre amado com toda a sinceridade, para que ele abra a janela do amor e derrame o seu bálsamo salutar confortador a todas as criaturas que sofrem aqui na terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Pois o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só de cada dia nos dai-os. Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Essas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não deixe cair em tentação, livre do mal, seja. Aos seus santíssimos pés, amado Mestre Jesus, transforme esta prece que tu nos ensinaste no Jardim das Oliveiras em bênção, em conforto e esperança a corações presentes e a todos aqueles que estão jogados pelas vias públicas, desamparados, aqueles que estão pagando duras provações dos presidiários e aqueles dos asilos de velho, todos eles com o pensamento em Jesus para receber este conforto. Graças a Deus, graças a Jesus, e encerramos na noite de hoje esse belíssimo trabalho, convidando a todos para que possam sempre comparecer com o coração de boa vontade, para que possamos receber do alto a bênção do Pai Celestial. Obrigado. Obrigado, Sr. Então, encerramos agora a primeira parte da reunião. As nossas amigas vão mostrar as pinturas que foram feitas. Se alguém quiser levar, estão à disposição.
e o pessoal vai preparar o passe. Agora todo mundo já sabe o que vai receber e o que tem que fazer para receber melhor o passe. Tá bom? Muito obrigado a todos. Quinta-feira que vem a gente volta ao modelo tradicional de leitura de um trechinho do Evangelho e o estudo de cada trecho. Obrigado e uma boa noite a todos.